Uma história intensa sobre amor, traição e recomeços. Após anos de casamento, um homem dedicado descobre que sua esposa esconde segredos devastadores. Enquanto enfrenta a dor da traição e os desafios de reconstruir sua vida, ele encontra forças para seguir em frente, redescobrindo a felicidade de formas inesperadas. Em meio a reviravoltas emocionais, decisões difíceis e novas possibilidades, esta narrativa explora o impacto das escolhas e a resiliência necessária para superar o passado e abraçar um futuro promissor. Enquanto isso, em outro relato, após uma traição que destrói um casamento de quase uma década, uma mulher enfrenta as consequências de suas escolhas enquanto tenta reconstruir sua vida. Em meio a vergonha, isolamento e perdas, ela percebe que forças externas estão conspirando contra seu recomeço, que parece ser o azar acumulado. No entanto, revela-se parte de um plano meticuloso, forçando-a a confrontar o impacto de suas ações e a força implacável da vingança. Um drama envolvente sobre arrependimento, superação e as duras lições que moldam o futuro. Esposa me traiu como um viciado. Minha esposa me traiu e agora estou prosperando enquanto ela está se desestabilizando. Hoje marca o que seria o 10º aniversário de casamento entre mim e minha ex-esposa. Ana. Nos conhecemos no ensino fundamental, começamos a namorar no ensino médio e nos casamos logo após a faculdade. Tivemos 3 filhos juntos. Nos primeiros anos de casamento, Ana era dona de casa. Com o tempo, ela começou a se sentir entediada e decidiu retomar os estudos universitários. No entanto, a um semestre de concluir o curso, perdeu o interesse na área que escolheu e abandonou a faculdade. Em vez disso, começou a trabalhar como garçonete em um restaurante local, onde sua melhor amiga, Mônica, também trabalhava. Ela parecia estar gostando do trabalho e até começou a fazer novas amizades, algo que não acontecia há anos. Sua depressão estava melhorando, e a mudança parecia positiva para ela. Eu trabalhava em tempo integral, mas ajustei minha rotina para cuidar das crianças, levá-las para a escola, aos esportes e atividades extracurriculares. Também assumi a maior parte das tarefas domésticas, como limpeza, compras e lavanderia, para que Ana pudesse trabalhar nos turnos noturnos e de fim de semana. Alguns meses depois, Ana começou a se aproximar de seus colegas de trabalho, especialmente de Dan, um cozinheiro de 24 anos. Inicialmente, ela contava histórias comuns do trabalho, mas com o tempo, mencionava como Dan elogiava e flertava com ela. Conversamos sobre isso, e eu pedi que ela mantivesse apenas interações profissionais. Por um tempo, parei de ouvir sobre Dan, e ela garantiu que ele não estava mais flertando. Enquanto isso, nosso casamento começou a deteriorar. Paramos de sair juntos, de aproveitar a companhia um do outro. Eu não tinha certeza de que ela estava me traindo, mas sabia que algo estava errado. Então, em março deste ano, ela não voltou para casa após o trabalho. Tornou-se comum ela sair para beber com colegas após o turno, algo que inicialmente achei positivo, pois parecia que ela finalmente tinha amigos. Naquela noite, adormeci no sofá esperando por ela. Durante a madrugada, liguei para o celular dela 3 vezes. Na terceira ligação, ela atendeu, disse que havia bebido demais e estava na casa de Mônica, garantindo que voltaria pela manhã. O problema? Mônica estava comigo no ensaio de dança da nossa filha naquela noite. Depois, Mônica foi para casa com a filha. Não fazia sentido Ana estar na casa dela. Decidi que falaria com Ana no dia seguinte para esclarecer a situação. Eu sabia que algo estava errado, mas tentei dormir antes que as crianças acordassem. Poucas horas antes de adormecer, lembrei que compartilhávamos nossas localizações por meio de um aplicativo de controle parental que usávamos no celular de nossa filha. Desesperado, abri o aplicativo e vi que a localização dela estava em um prédio de apartamentos a vários quilômetros de distância. Era o mesmo prédio que ela mencionou certa vez como sendo onde Dan morava. Enquanto passávamos de carro por lá, nas próximas 3 horas, fiquei sentado no sofá pensando no que diria ela, esperando ela voltar para casa. Por volta das 5h30 da manhã, ouvi a porta da garagem se abrir. Ela entrou cambaleando alguns minutos depois, visivelmente sob efeito de álcool e parecendo não ter dormido nada. Perguntei onde ela esteve e por que não voltou para casa na noite anterior. Ela repetiu que estava na casa de Mônica, que havia bebido demais e que não estava em condições de dirigir. Quando mencionei que vi Mônica na aula de dança com a filha na noite anterior, Ana mudou sua história, dizendo que, na verdade, estava na casa de outra colega de trabalho, Nathalie. Respondi dizendo que Nathalie mora em uma casa e que a localização dela mostrava que estava em um prédio de apartamentos. Depois de uma pausa que pareceu durar anos, perguntei: você está tendo um caso com Dan? Ela simplesmente balançou a cabeça confirmando. Nas semanas seguintes, tentamos decidir se conseguiríamos salvar o casamento ou se tudo estava perdido. Fomos à terapia de casal. Eu também iniciei terapia individual. Embora soubesse que não amava mais, quis tentar salvar o relacionamento, pensando no tempo que perderia com meus filhos caso nos separássemos. Ana concordou em tentar novamente e garantiu que havia terminado com Dan. Ela encerrou o relacionamento em uma cafeteria, temendo como ele reagiria e preferindo fazê-lo em um lugar público. Passei aquela noite consolando minha esposa. Estava devastada com o término do relacionamento com o amante. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Ana e eu
saímos para alguns encontros na tentativa de reacender algo entre nós, mas tudo parecia forçado, como se fossem encontros às cegas com um estranho. Não houve grandes avanços, apenas muitos momentos constrangedores. Cerca de uma semana depois, descobri que Ana ainda estava falando com Dan. Conversei com Mônica, já sabia do caso. Decidimos que ela e suas amigas do restaurante fariam uma espécie de intervenção para conversar com Ana. Não perguntei detalhes sobre a conversa, confiando que elas fariam o melhor para aconselhar Ana. Depois de passar uma tarde com a família, parei o carro em frente à casa de Mônica e pedi para Ana entrar. Ela rapidamente percebeu o que estava acontecendo ao ver os carros das outras amigas na entrada. Embora tenha resistido inicialmente, acabou cedendo. Ana voltou para casa indecisa, dizendo que precisava pensar se queria ficar comigo ou com Dan. Apesar disso, concordamos em continuar a terapia e em tentar, mais uma vez, salvar o casamento, enquanto ela prometia parar de ver Dan novamente. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido informando que Ana ainda estava se encontrando com Dan. Ao pedir mais detalhes, percebi que a pessoa que enviava a mensagem era colega deles no trabalho. Foi naquele momento que soube que meu casamento havia acabado. Eu estava cansado das mentiras, traições e enganações. A pessoa acabou revelando sua identidade. Conversando com ela, Mônica e outros colegas de Ana, descobri muitas coisas sobre o caso, que já durava mais de 6 meses. Eles falavam sobre casamento e filhos. Descobri também que Ana começou a deixar o celular em lugares estratégicos, como casas de amigos ou supermercados, para que eu não desconfiasse de onde ela realmente estava, enquanto continuava me traindo. Naquela mesma noite, acordei Ana e disse que iríamos nos divorciar e que ela precisava sair de casa o mais rápido possível. Nas semanas que se seguiram à intervenção, Mônica e eu trocamos muitas mensagens. Todas eram sobre conselhos para lidar com Ana ou confirmações de horários de trabalho para que eu não assumisse que Ana estava mentindo. Após decidir pela separação, entrei em alguns aplicativos de namoro. Inicialmente, foi uma maneira de mostrar a Ana que estava sério sobre seguir em frente, embora eu não estivesse pronto para um novo relacionamento. Uma noite, enquanto os filhos estavam com Ana, recebi uma mensagem de Mônica perguntando como eu estava. Decidi convidá-la para um encontro para conversarmos sobre como Ana havia nos tratado mal durante o caso. A noite foi incrível. Passamos 3 horas conversando e rindo, compartilhando histórias sobre nós mesmos e sobre nossos ex-parceiros. Mônica também estava se divorciando, então conversamos sobre isso. Apesar de já conhecê-la como a melhor amiga da minha ex, interessante descobrir um novo lado dela. Semanas depois, Ana finalmente se mudou para seu próprio lugar. Pudemos começar a seguir nossas vidas separados. Desde então, minha vida mudou completamente. Estou namorando Mônica há 6 meses. Encontrei alguém que me faz feliz e é uma pessoa incrível. Perdi peso, faço exercícios regularmente e completei meu primeiro triatlo. Tenho tido momentos maravilhosos com meus filhos, experimentando coisas novas e me sentindo renovado. Ana, por outro lado, engravidou logo após a separação. Ela pediu demissão antes de ser demitida por assédio sexual, já que era chefe de Dan. Comprou um carro novo para ele e perdeu o novo emprego que havia conseguido. Descobri que Dan usa e vende drogas, o que resultou em sua demissão. Ana perdeu a maioria dos amigos por causa das mentiras e traições. Hoje, sinto-me aliviado por não estar mais preso a alguém tão destrutivo. Não sinto pena dela pelas escolhas ruins que continua fazendo, mas me dói saber que ela ainda faz parte da vida dos meus filhos. No geral, estou muito mais feliz e em paz do que jamais estive. 12 meses depois que meu marido descobriu minha traição com meu chefe. Há exatamente 1 ano, meu marido Eric me flagrou na cama com outra pessoa, meu chefe, Mark. Aquele dia marcou o começo do fim de tudo que eu achava que conhecia. Eric não era apenas meu marido, ele era meu melhor amigo. Nós tínhamos construído uma vida juntos ao longo de 8 anos. Mas, há 1 ano, eu cometi o maior erro da minha vida. Traí Eric da pior forma possível. Quando ele descobriu, ele não apenas me deixou, ele garantiu que eu sentisse o peso das consequências das minhas ações. Era uma quinta-feira comum. Eric saiu para o trabalho cedo, e eu imaginei que teria o dia todo para mim. Mark e eu vínhamos nos encontrando em segredo por meses, como 2 adolescentes. Naquela manhã, Mark veio à minha casa, a casa que Eric e eu construímos juntos. Não ouvi a porta abrir. Eric não deveria voltar para casa tão cedo, mas algo deve ter mudado no trabalho, porque, sem aviso, lá estava ele, parado na porta do quarto. O silêncio era sufocante. Eric não gritou, não fez escândalo. Ele apenas ficou ali, seu rosto pálido, as mãos fechadas em punhos. O que é isso? Ele perguntou com uma calma assustadora. Eu me apressei para me cobrir, balbuciando desculpas que nem eu acreditava. Mark, o covarde, pegou suas roupas e fugiu, deixando-me sozinha para encarar o olhar gelado de Eric. Você tem 5 minutos para sair da minha casa, ele disse. Implorei para que ele me deixasse explicar, mas ele não quis ouvir. Virou as costas e saiu, deixando-me desesperada para pegar o que pudesse antes que ele voltasse. Naquele dia, Eric me expulsou de casa e eu fui parar em um motel barato. Em menos de 1 semana, ele pediu o divórcio. As consequências foram rápidas e brutais. A notícia do caso se espalhou como fogo. Nossos amigos, a maioria deles mais próximos de Eric, pararam de falar comigo. Minha família sentiu vergonha e se recusou a me apoiar. Quanto a Mark, ele quis se distanciar do escândalo e terminou comigo. 1 mês depois, ele me demitiu, alegando que era complicado demais me manter na empresa. Perdi tudo, meu casamento, meu círculo social e meu emprego. Nos meses seguintes, tentei reconstruir minha vida. Aluguei um pequeno apartamento e comecei a trabalhar em uma lanchonete local. Era humilhante passar de gerenciar contas de alto nível na empresa de Mark para servir café e hambúrgueres, mas eu não tinha escolha. Enquanto isso, ouvia pedaços de notícias
notícias sobre Eric através de amigos em comum. Ele estava prosperando, recebeu uma grande promoção no trabalho e estava namorando uma mulher inteligente e linda chamada Raquel. 6 meses após o divórcio, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu senhorio aumentou significativamente o aluguel. No trabalho, meus turnos na lanchonete foram cortados. Quando comecei a procurar outros empregos, todas as entrevistas terminaram com rejeições educadas, como se alguém estivesse sabotando minhas tentativas de seguir em frente. Uma noite, ouvi ex-colegas de trabalho comentando sobre Eric. Você soube que o Eric comprou a empresa do Mark? Fiquei paralisada. A empresa de Mark? O mesmo lugar onde eu trabalhava, onde Eric me encontrou traindo? Percebi que isso não era apenas um movimento de negócios, era pessoal. Eric havia usado seus recursos e conexões para arruinar Mark, comprando a empresa e o reduzindo a um cargo sem importância. Não parou por aí. Ele também estava por trás das dificuldades que eu enfrentava, o aumento do aluguel, os cortes de horas no trabalho, até as rejeições em entrevistas. Não consegui mais suportar. Fui até a nova casa dele, uma bela residência que exalava sucesso. Raquel não estava, então toquei a campainha. Quando Eric abriu a porta, parecia surpreso, mas não zangado. Emma, o que está fazendo aqui? Ele perguntou calmamente. Respirei fundo. Eu sei o que você está fazendo, Eric. As rejeições de trabalho, o aluguel, o restaurante. É tudo você, não é? Ele não negou. Em vez disso, me convidou para entrar. Sentados na sala de estar, ele explicou tudo. Sim, eu tornei as coisas difíceis para você, ele admitiu. Mas não foi por ódio, Emma. Eu queria que você sentisse o que é perder tudo o que importa, como você fez comigo. Eu estava atonita. E Mark? Perguntei. Eric sorriu levemente. Mark achou que poderia tirar o que era meu sem consequências. Garanti que ele aprendesse a lição. Eric terminou dizendo, não te odeio, Emma. Na verdade, nem penso mais em você, mas precisava de um encerramento, e agora eu tenho. Chorei. Percebi que havia destruído um homem bom e estava pagando o preço. Naquela noite, encarei meu reflexo no espelho. Eu não reconhecia a pessoa que me tornei, mas, pela primeira vez em um ano, senti determinação. Eric seguiu em frente, e era hora de eu fazer o mesmo. Comecei terapia para lidar com minha culpa e reconstruir minha vida. Voltei a estudar em um colégio comunitário, tentando recomeçar minha carreira. Um ano depois daquela conversa, ouvi que Mark havia deixado a empresa e se mudado para outra cidade, um homem destruído. Eric, por outro lado, se casou com Raquel. Eles pareciam genuinamente felizes. Quanto a mim, ainda estou trabalhando em mim mesma. Arrumei um novo emprego, fiz novos amigos e estou aprendendo a me perdoar. A vingança de Eric mudou tudo. A vida dele, a de Mark e a minha. E, embora eu sempre carregue o peso dos meus erros, aprendi uma coisa: traição tem consequências. E, às vezes, essas consequências te seguem por toda a vida.